Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra espírita divulgada pela nossa Associação Espírita Terceirense. Desejo que nesta hora, sintonizados uns com os outros, a espiritualidade superior nos beneficie, com bálsamos de paz, imensa luz, e que durante todo este momento nos sintamos abraçados, acolhidos, numa atmosfera de elevada serenidade e, sobretudo, equilíbrio. O tema destinado para hoje é o poder do pensamento. E não há assunto tão importante quanto a análise dos nossos pensamentos, do seu poder e ação. Asseveram alguns estudiosos que o indivíduo, em 24 horas, elabora cerca de 94.000 pensamentos. Lamentavelmente, a grande maioria desses pensamentos, de acordo com o Espiritismo, é constituída de ressentimentos, anseios libertinos e interesses vis. Que todos pensamos e que o pensar é um ato comum para todo o ser humano, já todos sabemos. O que desconhecíamos até agora é que, pelo teor vibratório do pensamento, bom, regular ou infeliz, podemos aferir, afinal, o nível moral de cada indivíduo. Decorrente disto, há quem afirme, com um certo pessimismo, que o ser humano é o único animal que não aprendeu ainda a viver. Eu penso que a ideia erra pelo exagero, mas não deixa de ser verdadeiro que nem sempre o ser humano reflete antes de agir. Vejamos algumas considerações sobre o pensamento. Depois de muito tempo satisfeitos com a frase penso, logo existo, o inevitável progresso da humanidade levou o ser humano a concluir, mediante algumas pesquisas feitas no campo da mente, que o pensamento não se encontra aprisionado nos limites da nossa caixa craniana e que antes se projeta a distâncias inconcebíveis e a uma velocidade superior à da luz. Sabemos, inclusivamente, que o pensamento é capaz de deslocar objetos, de influir sobre as plantas, sobre os animais e sobre os seres em geral e até transmitir imagens e emoções. Se, entretanto, nada disto estivesse já provado, uma coisa, pelo menos, todos nós saberíamos dizer a respeito da comunicação do pensamento. É do conhecimento geral. O quê? Perguntarão vocês? É simples. Que todas as civilizações sempre conviveram com a possibilidade de se comunicarem com os seus antepassados, tenha sido em tempos remotos, por meio das profetisas, dos pajés, dos bruxos, enfim, daqueles que tinham a aptidão necessária para tal cometimento. Esse intercâmbio, vamos ver, esse intercâmbio atravessou a história de todos os tempos. Chegou até aos nossos dias. Nada mudou. As almas que se foram continuam teimosamente a comunicar-se com os que ficaram. O Espiritismo não só nos explica os mecanismos desse processo, como o comprova pela comunicabilidade com os espíritos desencarnados. No entanto, para muitas pessoas, sobretudo as mais materialistas, o pensamento nada mais é que um mecanismo de ondas eletromagnéticas que se geram no cérebro para se estenderem e comunicarem ao longo do corpo. E para outras, o pensamento é apenas uma capacidade criativa em ação. Para o Espiritismo, o pensamento é tudo isso que vos acabei de dizer e muito mais. O pensamento é um subproduto do espírito, é um atributo da alma, é uma energia capaz de manipular uma série de outras energias. Para Alexandre Herculano, para Leon Denis,
Para Ernesto Bolzano, o pensamento é uma força criadora que supera até a velocidade da luz e gera ao seu redor magnetismo. Segundo eles, o começo de tudo está no íntimo do ser humano, que projeta o que pensa e o que é, ao construir a vida ao seu redor. Somos, à luz da doutrina espírita, os herdeiros de nós mesmos. Herdamos o que plantamos, o que criamos, o que construímos, seja de forma consciente ou inconsciente. E quantas vezes não o sentimos? Depois de vermos um filme de terror que nos deixa perturbados após o termos assistido, sentimos ou não? Sentimos. Ou então quando a raiva nos domina, causando-nos fortes dores de cabeça ou a mudança súbita dos níveis de tensão, sentimos ou não? Sentimos. Sim, tudo isso é obra do pensamento. Ele é o responsável pelo nosso estado físico e espiritual. Por não lhe darmos a devida atenção, comumente ingerimos poluição mental, que não só interfere em nós, como acaba por interferir na ecologia de toda a psicosfera. É o que acontece quando selecionamos, vamos assim dizer, livros, filmes, notícias de índole mais pesada. Entretanto, não podemos esquecer que somos espíritos imortais. Espíritos imortais num processo evolutivo que nos é concedido pela oportunidade da reencarnação. É importante termos isto em mente para que percebamos que a comunicação entre estes dois mundos é possível porque o esgotamento da vida dá-se apenas no corpo físico. A nossa alma permanece com todas as potencialidades que lhe são inerentes. Mesmo que em pouco tempo já nada reste daquela parte corporal de cada um, o nosso espírito prossegue a sua trajetória evolutiva através das eras. Não somos exclusivamente este corpo. Somos um espírito a habitar um corpo. E respiramos num oceano de ondas mentais. Quer estejamos na carne ou fora dela, melhor dizendo, quer estejamos no mundo físico ou no mundo espiritual, comunicamos sempre, mente a mente, num processo de afinidade, de sintonia, atraindo para nós energias positivas e benéficas ou energias negativas, conforme o teor dos nossos sentimentos. Isto porque vivemos em permanente troca energética entre estes dois mundos. O pensamento é vida, como nos afirma o Espiritismo. É energia em ação. Perante isto, aquela célebre frase, aquele ditado popular que nos diz: diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Não deveria antes ser substituída pela frase: diz-me o que pensas, que eu te direi com quem andas? Porque se os nossos pensamentos são a expressão da nossa consciência e de tudo o que nela cultivamos, a mente, em qualquer circunstância, emite e recebe, dá e recolhe. Nós somos aquilo que pensamos, como também o planeta é reflexo ou resultado da psicosfera interior de cada um. Queixamo-nos. O mundo está em crise. Mas essa crise fomos nós que a criamos com nossos pensamentos, com nossos atos. Meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, ajudam-nos a impregnar de qualidades
o nosso pensamento. Não é à toa que ouvimos dizer que os bons pensamentos atraem o bom concurso de bons espíritos, trazem saúde, equilíbrio, e que os maus pensamentos abrem portas a energias que nos adoecem e causam desequilíbrio. As vibrações do nosso pensamento unem-se. Estejamos conscientes disso. Unem-se a vibrações de igual valor moral. Por isso é que o nosso dever deve ser o de mantermos os pensamentos com foco no bem. Sintonizarmos com a espiritualidade é como sintonizarmos com um rádio ligado numa estação. Qualquer distúrbio no aparelho sintonizador nos fará perder o sinal da estação desejada. Ou seja, sempre que pensamos no mal, estaremos a ligar-nos ao mal. Se pensarmos no bem, é ao bem que nos estaremos a ligar. Passemos então agora a examinar se os nossos pensamentos, se os nossos sentimentos têm sido maioritariamente positivos ou negativos. Então vamos lá ver. Com que frequência temos alimentado mágoas e ressentimentos? Com muita frequência? Pouca frequência? Com que regularidade temos sustentado críticas ou gratidão? Qual delas mais? Como temos manifestado os pensamentos? Temos-los direcionado para o consolo ou para a intriga? Somos daqueles que temos vindo a fornecer esperança ou a criar desalento? Temos procurado confortar quem nos rodeia ou andamos a contribuir para o mal-estar? Já a Madre Teresa de Calcutá dizia: as palavras que não dão luz aumentam a escuridão. A proposta espírita vai igualmente neste sentido. Urge educar o pensamento. É o que nos dizem os benfeitores espirituais. É imprescindível mantermos-nos em constante vigilância. Porque neste campo, já vimos, não há barreiras nem fronteiras delimitadas. Quando Kardec questionou a espiritualidade sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos, foi-lhe transmitida a seguinte afirmação: os espíritos influem nos vossos pensamentos muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Muitos pensamentos que vos surgem estão de mistura com os nossos. Então, como distinguir os bons dos maus pensamentos? As sugestões dos bons espíritos e as sugestões dos maus espíritos? Primeiro, os bons espíritos só para o bem nos aconselham. E somos nós quem tem que discernir isso. Nós temos gravado na consciência o que está certo. Não será assim tão difícil compreender. Segundo, um mau pensamento reconhece-se sempre que ele nos afaste da caridade. Sempre que ele tiver por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo. E sempre que a sua realização cause qualquer prejuízo a outrem. É por isso que o Espiritismo, Jesus, nosso Mestre, não cessam de nos recomendar: faz aos outros o que gostarias que os outros vos fizessem. Por isso é que Santo Agostinho também preconiza fazermos um balanço diário da nossa forma de atuação. É importante refletirmos.
é importante fazermos autoexames com maior frequência. Não somos também nós aqueles que dizem que não devemos deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Então comecemos hoje, porque só haverá progresso possível com a observação atenta de nós mesmos. Os pensamentos criam idioplastias, plasmam formas de pensamento. Já existem comprovações científicas a respeito disso. Pensamentos bons, por exemplo, análises feitas em águas fluidificadas demonstram-no, quando analisadas em laboratório. Não é por acaso que ao longo dos tempos persistiu aquela frase: mente sã em corpo são. Cultivar bons pensamentos é cultivar saúde. Insistir nos maus é criar desarmonias. Eu não estou a dizer novidade nenhuma, mas ao menos trago-vos esta recomendação de que precisamos policiar os pensamentos, precisamos policiar também as palavras e os atos. A fiscalização dos pensamentos implica obrigatoriamente a fiscalização dos nossos atos. Mostrar bons atos e permanecer com maus pensamentos, por exemplo, apenas nos dará falsas aparências, que cedo ou tarde acabarão por derramar-se fatalmente sobre a nossa vida. Acabarão por desmoronar-se à nossa frente. Precisamos direcionar o pensamento de forma positiva, edificante, firmando-nos em propósitos saudáveis e impondo-nos diariamente ao esforço de nos aperfeiçoarmos. No livro de Joana de Anjos, o livro Vida Feliz, ela convida-nos a nos direcionarmos de forma saudável para pensamentos felizes. E ela até nos diz: pensa no amor e te sentirás afável. Cultiva a ideia de progredir e terás estímulo para alcançar o êxito. Sustenta a ideia do bem e descobrirás quão ditoso és. Conforme vês, diz-nos Joana de Ângeles, tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento, porque o pensamento é gerador de ações e estas são as modeladoras da vida de cada um. Mas se entretanto, também nos diz ela, se entretanto preferis pensar no medo, verás como ele te assombra, como ele te domina. Se deres atenção ao pessimismo, verás como te vais tornar incapaz de realizar coisas felizes. E se agasalhares as ideias doentias, tão certo é que perderás a dádiva da saúde. Pensamento é tudo, é o que o Espiritismo nos vem dizer. E um bom pensamento vale mais do que uma grande caixa de palavras com as quais nada tem ao coração. Daí o Espiritismo nos vir dizer que a oração é a sublimidade do pensamento. Porque quando tentamos alcançar o Criador, também o nosso padrão vibratório se eleva, envolvendo-nos em emoções superiores. Nessa elevação de sentimentos, atingimos níveis de frequência mais curta, que por esse motivo mesmo se traduzirá em sentimentos mais elevados, sentimentos de paz, sentimentos de harmonia, sentimentos de conforto, de alento para as horas mais angustiantes da nossa vida. Evitemos toda e qualquer influenciação negativa e, ao mesmo tempo, precisamos ainda da vontade de mudar. A vontade. Sem a vontade, nada faremos. E segundo o Espiritismo, a vontade é uma corrente poderosa. Uma corrente que mina, devagar e silenciosamente, todos os obstáculos. A vontade funciona como um botão impulsionador
que decide o movimento ou a inércia da nossa vida. Não esqueçamos que a vida presente é, como se sabe, um simples episódio da nossa história. Um fragmento da longa cadeia que se desenrola para todos através da imensidão. Cada qual despertará no além-túmulo com as ideias que mantivemos durante a existência. Constantemente recaem sobre nós as brumas ou as claridades, os resultados das nossas obras, por assim dizer. Então não esqueçamos o que o Espiritismo frequentemente nos diz. A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Todos, sem exceção, podemos mudar e cultivar ideias relevantes através de leituras sadias, de conversações úteis e de convivências sãs. Enquanto não procurarmos vencer as nossas próprias inclinações, estaremos, como disse o Espírito Miramês, mortos de vontade e frios nas nossas convicções espirituais. Por sua vez, no dia em que compreendermos os efeitos da força do pensamento, certamente passaremos a fazer tudo com maior reflexão e carinho. Face à percepção grandiosa do pensamento, Jesus nos propôs que não se turve o vosso coração, porque nele estão as ideias do bem, quando permanecemos em vinculação com o dever e o amor, claro. Pensemos nisto. Desejo que o tempo aqui passado vos tenha sido útil, que as palavras, as frases aqui mencionadas vos tenham servido para vos impulsionar ao vosso permanente interesse com relação à doutrina espírita, que tanto tem para acrescentar à nossa vida pessoal. Fiquem em paz. Façam boas leituras. Leiam o Livro dos Espíritos. Acrescentem aos vossos dias maior número de pensamentos no bem. Vejam florescer pelos vossos atos, pelas vossas palavras, essa imensidão de amor que reside em nós e que ainda está por descobrir. Fiquem bem e até qualquer dia.